Boa tarde, eu me chamo Pedro, eu sou o representante do meu grupo responsável pela gravação deste trabalho. O grupo é composto por Joicilênio Brandão, Luiz José Amorim, Márcia Dias e por mim, Pedro Cardoso, né? A nossa temática aqui então é a proposta curricular para o ensino de português como língua de herança. Embora a concepção de língua de herança já tenha uma história bastante consolidada, podemos considerar que o uso do termo em relação à língua portuguesa constitui prática relativamente recente, né? Então, o que seria esse ensino de português como língua de herança? Nada mais seria do que o ensino de português para crianças, para filhos e netos de brasileiros que moram no exterior. O público-alvo, então, seria nem sempre crianças, mas jovens e muitas vezes até mesmo os adultos. Dessa forma, o Ministério das Relações Exteriores apresenta o Guia Curricular para o Ensino de Português como Língua de Herança, tendo em vista as complexidades e desafios inerentes à sistematização nessa área e a importância da difusão do idioma junto à diáspora em função da manutenção de vínculos de identidade de seus membros com o país, sua língua e a cultura. Então foi a partir de 1990 que foram se ampliando as situações em que o idioma passou a ocupar esse lugar de língua na interação familiar, né? E graças a essa ampliação foi contribuindo para a visibilidade do português como língua estrangeira, né? E foi por isso que o Ministério das Relações Exteriores apresentou esse guia curricular para nós professores, para pais, educadores. Então, o guia curricular aqui ele é composto por 6 seções, que a primeira seria o guia curricular, que irá apresentar as descrições gerais de cada nível curricular adotado, os descritores de níveis, onde vai haver o detalhamento de níveis curriculares para cada habilidade linguística, e a lista de temas transversais, lista de pontos gramaticais, lista de pontos lexicais e a lista de tipos de texto. Os objetivos aqui é contribuir para a sistematização de atividades relacionadas ao português como língua de herança, atender expectativas de pais com relação ao bilinguismo dos filhos e nortear ações pedagógicas de forma a proporcionar aos falantes de herança o desenvolvimento de competências para agirem socialmente na e por meio da língua e o reconhecimento como membros das suas comunidades de fala. Então aqui o primeiro tópico que queremos abordar é o guia curricular. Os níveis de proficiência adotados para o guia curricular para o ensino de português como língua de herança corresponde aos níveis do quadro europeu comum de referência para línguas, que são 3 níveis, o A, o B e o C, que seriam o usuário elementar, intermediário e o usuário avançado. Para cada um desses 3 níveis aí vão haver 2 subníveis, como mostra na imagem. O A1 e o A2 pertencem ao nível A, que vai ser subníveis iniciantes e básico. O B1 e o B2 pertencentes ao nível B, que seriam então o ascendente e o independente. E o subnível C1 e o C2, que seriam o experiente e o proficiente. Para cada subnível desse, então, vão haver habilidades específicas. Para o subnível A1, por exemplo, a habilidade seria a capacidade de compreender e usar expressões familiares e cotidianas, já que os indivíduos que estariam aprendendo essa língua estrangeira ainda estariam no nível básico, iniciando. Mas lá no subnível C2, que é o proficiente, as habilidades desses indivíduos então seriam usar a língua de modo flexível e eficaz para diversos fins, manifestando domínio pleno sobre a língua, sobre o idioma. Ou seja, nesse caso, o estudante ele já vai ter uma fluência total sobre aquele idioma. Ele já pode estudar fora do país, já pode trabalhar fora do país, porque ele já possui um domínio pleno sobre a língua. Nesse segundo quadro, então, aqui nós temos o guia curricular para o ensino de português como língua de herança. Ele vem trazer, então, essa proposta de como usá-los, de como nós, professores, podemos usar aquele guia curricular. O segundo tópico que nós temos aqui, então, seria os descritores de níveis, que seriam 4 descritores. Seria a expressão oral, que é a capacidade para produzir cadeias fônicas dotadas de significado e conformes a gramáticas de língua, ou seja, seria articular os sons da língua
de modo que fosse entendido pela pessoa com quem ele estava se expressando. A compreensão oral, que é a capacidade para atribuir significado a discursos orais em diferentes variedades do português, que seria então identificar palavras relacionadas à descrição de informação pessoal. E a compreensão escrita, que consiste então em reconhecer e identificar palavras-chave para que sirva de orientação para analisar do que o texto se trata, e a expressão escrita, que é o produto dotado de significado e conforme a gramática da língua, resultante de um processo que inclui então o conhecimento do sistema de representação gráfica adotado. Ainda nos descritores de níveis, para cada habilidade é apresentada um nível para verificar. Deixa eu só abaixar aqui. Isso. Para verificar então a evolução da aprendizagem da língua portuguesa para estrangeiros, representada pela seguinte fórmula. Parece matemática. Então, para o A1 ali significa então nível curricular, o CE seria então habilidade geral e o 1 seria o componente de conhecimento específico, que é só um exemplo de como seria essa fórmula aí. Então, esse código aí ele vai se referir a quê? Ao nível A1, que seria o iniciante, né, como eu disse anteriormente. A habilidade de compreensão dele seria então esse CE, que é a habilidade geral, e ele estaria explorando então conhecimento específico nível 1, subnível 1. A lista de temas transversais, nosso terceiro tópico. O objetivo será fornecer uma variedade de opções para temas a serem tratados como parte das aulas de português como língua de herança, e enfatiza-se que a transversalidade dos temas deve ser explorada pelos professores. As temáticas, né, desses temas transversais seriam língua portuguesa, linguagem, que seria línguas, língua portuguesa, matemática, ciência da natureza e ciências humanas, que já vai abordar geografia, ensino religioso. Na lista de temas transversais ainda temos aqui que ela não é exaustiva, porém ela pode ser adaptada para refletir as especificidades dos diversos contextos de ensino. Ela vai se dividir então nos 3 níveis, como eu acabei de dizer, que é o A1 até o C2, que vai variar de acordo com o nível que o falante se encontra. Então, o iniciante do nível A vai aprender os conceitos básicos da língua, sua gramática, como deve ser aplicado nos diversos contextos, vai compreender e usar expressões familiares cotidianas, será capaz de formular perguntas, dar respostas sobre aspectos pessoais. Aqui temos, por fim, o quarto tópico, que é a lista de pontos gramaticais, onde para cada nível vai haver pontos gramaticais diferentes. O iniciante vai trabalhar adjetivos, advérbios de tempo. O básico, que é o A2, vai usar adjetivos simples, advérbios. Ou seja, então para cada nível vai ser uma classe gramatical diferente. Então eu vou dar uma passada nela aqui. O antecedente já vai trabalhar acentuação, o independente, que faz parte do nível B, já vai trabalhar advérbio terminado em mente. Então, para cada nível, vai ser um ponto gramatical diferente. Então, vamos passar aqui, então, para... Ai, meu Deus, espera aí, só voltar um pouquinho aqui. Tá. Aqui seria, então, a lista de temas e pontos gramaticais. Aqui temos, então, os itens lexicais, né? Então, da mesma forma que os pontos gramaticais eles se enquadravam para cada nível, os pontos lexicais também. O nível 1, falante iniciante, irá aprender e compreender itens como alimentos, bebidas, animais de estimação, atividade de rotina. O B1, por exemplo, do nível B, que é o intermediário, já vai trabalhar itens lexicais como crenças, acontecimentos, ambições e assim por diante. O que eu quero resumir aqui para vocês é que para cada item lexical, item gramatical, vai haver uma diferença. Cada nível vai trabalhar um item, um tipo de item, um tipo de itens gramaticais. Não vai ser o mesmo para todos, até porque cada um estará em um nível diferente de aprendizagem, né, de proficiência. E por fim nós temos aqui então a nossa conclusão. Nós concluímos que o ensino de língua portuguesa como língua de herança, ela precisa ser feita a partir dos níveis de proficiência. Assim como toda língua que é aprendida, precisamos aprender cada nível que o aluno, que é definido pelo quadro europeu comum de referência, que foi o que eu acabei de dizer. É preciso que nós tenhamos contato, conhecimento, onde cada aluno se enquadra em cada nível, porque nós não podemos pegar
assuntos do nível C1 e C2, que já é o proficiente, que já é o avançado, e aplicar para alunos que ainda estão no modo do nível A, que é o iniciante. Não vai ter muita lógica, né? Então, cada vez que o aluno aprender clássicos, gramaticais, lexicais e textuais, ele vai compreendendo melhor como a língua é e a sua estrutura. Ou seja, ele sempre vai sim avançando, vai aprendendo itens do nível B até chegar no nível C. É por isso que é importante o guia curricular para o ensino, para que exista uma sistematização de atividades. Então, essa é a importância do guia curricular para o ensino não só de língua portuguesa, como língua estrangeira, como língua de herança, mas para qualquer outra língua. E essas que são as nossas conclusões. Eu deixo aqui então meu muito obrigado e até a próxima.